Olá, pessoal do sexto ano. Sou eu de novo, o professor Peterson, com mais uma aula de educação física para vocês. Mas atenção, é a última, gente. Última aula nossa de educação física, né? Espero que vocês tenham gostado, mas ainda temos a aula de hoje. E quem nos acompanha hoje é a nossa amiga Elaine. Tudo bem, Elaine? Muito bem, a Elaine vai fazer a interpretação da nossa aula em Libras. Apesar de ser a última aula, temos que lembrar, se você não usa a internet e está assistindo a aula somente pela TV, verifique na escola o procedimento das atividades impressas. E se você acessa a internet, usa o Google Classroom, não deixe de fazer a atividade obrigatória, né? É ela que garante a sua presença na nossa aula. Vamos lá então? Na aula de hoje, né, nós vamos começar lembrando do que nós vimos na última aula. Na última aula nós fizemos uma retomada, uma revisão dos conteúdos em cima dos esportes de marca e dos esportes de precisão. Lembramos que os esportes de marca são aqueles que melhor retratam o lema olímpico, Citius Altius Fortius, o mais rápido, o mais alto, o mais forte, né? Por quê? Porque nos esportes de marca, o atleta, ele estabelece uma marca e aquele que tiver a melhor marca, aquele que foi o mais rápido, aquele que conseguiu ir mais alto ou aquele que conseguiu mostrar que é o mais forte, né, levantou mais peso, é o atleta que ganha a competição, certo? Nos esportes de precisão, eles são caracterizados pelo arremesso ou lançamento de um objeto com o objetivo de acertar ou aproximá-lo de um alvo específico. Esse alvo pode estar estático ou em movimento. Então, meu objetivo é acertar um alvo, como, por exemplo, o tiro com arco, igual, né, o esporte do nosso GIF aqui. Hoje nós vamos continuar a nossa retomada de conteúdos do terceiro trimestre, então nós vamos relembrar as nossas atividades de aventura ou as nossas práticas corporais de aventura. E nós aprendemos que elas podem ser realizadas na natureza e também podem ser realizadas no ambiente urbano. Olha só, as atividades de aventura são definidas como aquelas que envolvem um alto nível de riscos físicos, podendo estar relacionadas à velocidade, à altura ou outros elementos. Então, uma coisa que nós aprendemos dentro dessas atividades de aventura é que o risco físico sempre existe. Pode ser um risco de altura, um risco de velocidade ou algum outro risco, né, inerente à atividade. O que o praticante sempre tem que zelar, tomar cuidado, é com a segurança, né? Então, as práticas de aventura, elas sempre são acompanhadas de uma responsabilidade do praticante com relação à sua segurança. Algumas vão exigir um equipamento específico de segurança que não pode ser esquecido, não pode ser negligenciado, né? Mas a segurança é uma das primeiras preocupações quando a gente vai realizar uma prática de aventura. Praticar atividades ou esporte de aventura, o que melhora, o que desenvolve na gente? Desenvolve o senso de responsabilidade. Por quê? Exatamente por conta dessa questão da segurança, né? Eu tenho que ser responsável comigo, eu tenho que cuidar de mim. Então, quando eu aprendo esse tipo de esporte, eu acabo desenvolvendo uma responsabilidade maior. Estimulam o senso de equipe, aprimoram as capacidades motoras, promovem o autoconhecimento corporal. Então, tudo isso eu posso aprender, desenvolver com a prática dessas atividades de aventura, certo? Lembrando sempre que essa questão da responsabilidade, ela é muito ligada à liberdade. Se eu demonstro responsabilidade, eu passo a ter mais liberdade na minha prática de aventura, tá? As coisas estão interligadas. E promovem o autoconhecimento corporal, por quê? Porque ao praticar essas atividades, eu começo a
aprender mais sobre as minhas próprias capacidades, a conhecer melhor os meus limites, aquilo que eu consigo fazer e aquilo que eu não consigo fazer, tá? Então eu acabo desenvolvendo esse melhor conhecimento a respeito do meu corpo. Como eu falei, elas podem ser, primeiro, na natureza. Qual é a característica daquelas que são na natureza? São feitas em um ambiente natural, de modo que através dessas práticas há uma integração do praticante com a natureza de um modo geral. E também elas podem ser urbanas, né, que são praticadas nos ambientes urbanos ou ainda em lugares fechados. Mas a gente aprendeu, nós vimos nas nossas aulas, que algumas práticas dessas de aventura, elas tanto podem ser na natureza como urbanas, tá? Então elas podem ser praticadas junto à natureza, sim, num ambiente natural, mas elas também podem ser adaptadas ao ambiente urbano, né? Então existem práticas que elas acabam podendo ser desenvolvidas nos dois diferentes ambientes. Primeiro exercício nosso, então, nessa nossa revisão sobre as práticas de aventura. Com relação à segurança, como deve ser a conduta do praticante de atividades de aventura? De novo, a segurança. Vocês estão vendo como eu estou falando bastante dessa questão de segurança, né? Então, a alternativa A conduta dele deve ser extremamente radical. Alternativa B, ele deve avaliar os riscos e agir com responsabilidade e segurança. Alternativa C, se houver risco, melhor não praticar. Deixa para lá, não vou fazer isso, vou abandonar. E a alternativa D, deve ignorar a segurança e os riscos, né? Isso é balela, nem vale a pena levar em conta, vamos embora, toca o barco, vamos fazer a atividade. Qual é a alternativa com relação à ideia do praticante, né, com relação à responsabilidade do praticante das práticas corporais de aventura? Responda aí, nós voltamos daqui a pouquinho para corrigir. Já voltamos. Vamos corrigir então o nosso exercício? Vamos lá. Com relação à segurança, como deve ser a conduta do praticante de atividades de aventura? Deve avaliar os riscos e agir com responsabilidade e segurança. Não pode esquecer da segurança. Existe risco? Sim, existe, né? Mas ele deve ser encarado com responsabilidade e segurança. Então vamos ver quais foram aí, vamos relembrar quais foram as atividades que nós vimos durante as nossas aulas. Então uma das primeiras lá, acho que foi a primeira que nós tratamos, foi a corrida de orientação. O que é a corrida de orientação? É a arte de navegar por terras desconhecidas com o auxílio de um mapa topográfico e uma bússola, onde está marcado o percurso que deve ser realizado no menor espaço de tempo possível. Vamos dar uma relembrada? Então essa é aquela corrida em que o praticante ele não conhece o caminho e não existe um percurso pré-estabelecido que ele deva fazer. O que ele recebe no início da prova é um mapa topográfico. O que é um mapa topográfico? É um mapa que mostra todos os obstáculos que existem no terreno, todos os desníveis, né? Todos os rios, por exemplo, os córregos que podem acontecer ali, tá? Então, tudo isso está marcado nesse mapa.
E nesse mapa existem algumas marcações que são os pontos de cronometragem, né? Os pontos aonde ele deve passar. E esses pontos têm uma sequência, ele tem que alcançar esses pontos de acordo com a sequência. E junto com esse mapa, para ele não se perder, ele usa uma bússola que tem as direções, os famosos pontos cardeais, para ele se orientar para que lado ele tem que correr, certo? Então, usando o mapa e a bússola, ele tem que percorrer, alcançar esses pontos que estão marcados no mapa, encontrar esses pontos que normalmente são marcados, né, de forma física por esses prismas na cor laranja e branca. Então, quando ele encontra esse prisma no caminho, é porque ele encontrou um dos pontos no mapa dele, tá? Então, ele deve se orientar usando o mapa e a bússola, fazer esse percurso, passar pelos prismas e chegar, né, na sua linha de chegada o mais rápido possível, tá? Mas ele não conhece o terreno, ele não conhece o caminho, ele vai tentar fazer o melhor que puder a partir do mapa e da bússola que ele tem na mão, certo? Então essa é a corrida de orientação. Normalmente, né, na maioria das vezes, realizada em contato com a natureza. Dá para fazer no ambiente urbano? Dá para fazer no pátio da sua escola, até na quadra da sua escola, a gente consegue adaptar e fazer uma corrida de orientação, né? Mas o normal, o mais praticado, é a corrida feita em ambiente natural, em contato com a natureza, ok? Depois a gente viu o skate. A famosa prancha de madeira com rodas é conhecida no Brasil como skate, mas nos Estados Unidos ela é chamada de skateboard. Significa patins numa prancha. E nós vimos aí as várias modalidades do skate, né? O estilo livre, o vertical, que é naquela pista em formato de U, certo? O street, que é o estilo mais praticado no mundo, né? Que é aquela pista a partir de obstáculos urbanos, com corrimão, escada, esse tipo de obstáculo, né? E também as mini rampas, né? Que foi uma adaptação aí, principalmente do vertical, para um ambiente menor, podendo ser praticado por mais pessoas, tá bom? Então esse é o skate. O skate, sim, é uma modalidade, né? Uma prática de aventura urbana, né? Até por conta da pista que ele exige, né? A pista tem que ser lisa para que a prancha possa escorregar, né? Para que a prancha possa, as rodinhas possam deslizar ali naquela pista. Então, o skate, sim, a gente coloca como uma prática urbana. Depois nós falamos do slackline. O slackline é um esporte que consiste em equilibrar-se sobre uma fita suspensa acima do solo e fixada em 2 pontos. Eu lembro que na nossa aula sobre o slackline, eu falei para vocês, que nós já tínhamos falado do slackline bem lá atrás, vocês lembram? Quando a gente falou da ginástica circense, quando a gente tratou lá dos equilibristas, lembra que nós falamos da corda bamba? Então, a corda bamba foi uma modalidade referência para o slackline de hoje. E nós vimos também aqui as várias modalidades do slackline, né? O highline, que é aquele slackline em grandes alturas, o trickline, que é o slackline com as manobras, o waterline, que eu acho que foi o que você mais gostou, que é o slackline sobre a água, né? Se cair, cai na água, cai na piscina ou no lago, né? E o longline, que é aquele slackline com uma grande distância, né? Que exige um equilíbrio incrível do praticante. Então esse é o slackline. Uma atividade que pode ser tanto urbana, né? Praticada no ambiente urbano, mas que se adapta muito bem no contato com a natureza. É muito comum nós encontrarmos aí nos parques das cidades, por exemplo, né, o pessoal praticando o slackline lá, usando 2 árvores do parque para aprender o seu slackline e praticar.
Outra atividade, o le parcours, né? O parkour, uma modalidade que significa a arte de deslocar-se de um ponto para o outro rapidamente, usando técnicas para saltar os obstáculos, como rampas, escadas, muros, corrimãos, calçadas, árvores, qualquer lugar onde se possa escalar, explorar apenas os recursos do corpo de forma ágil e superando seus limites. Então, o parkour é aquele esporte que tem a seguinte ideia: tudo é obstáculo a ser percorrido. O corrimão, a escada, a mureta, né, a distância entre um meio-fio e o outro, tudo pode ser explorado como um obstáculo. Mas lembrando que eu não saio fazendo isso à toa aí na louca, né? O tracer, que é o praticante do parkour, ele avalia antes todos os riscos envolvidos, traça o seu percurso para daí sim fazer o seu caminho, certo? Então, parkour antes tem que ter toda essa avaliação e cálculo do risco envolvido. E tratamos também do mountain bike, que é uma modalidade de ciclismo, né? A gente já tinha falado do ciclismo lá nos esportes de marca e depois a gente tratou do mountain bike porque ela é uma modalidade diferente, ela é uma modalidade que pratica o ciclismo em diferentes tipos de terrenos, como estrada de terra, pedregulhos e trilhas. As bicicletas são adaptadas a partir do ciclismo de estrada. E também nós vimos as várias modalidades do mountain bike, né? Tratamos de 4 aqui, 2 olímpicas, o cross country e o BMX, e depois mais 2, né? Nós tratamos na nossa aula, o downhill, que é a descida de montanhas, e o enduro, que é uma modalidade um pouco diferente, porque ele avalia a regularidade dos praticantes, tá? Dessas modalidades todas, lembrando que o cross country é uma modalidade que, sim, somente acontece em contato com a natureza. As demais podem ser adaptadas. Por exemplo, o downhill. Há alguns anos atrás, existiu, né, uma competição de mountain bike downhill, onde os ciclistas desceram pelo morro na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, passando pelas vielas e escadas, né, por dentro da comunidade até chegar no final do morro. Então, uma modalidade de mountain bike adaptada para um ambiente urbano, tá? Já o cross country, como o próprio nome diz, ela deve ser, sim, praticada exclusivamente em contato com a natureza. Continuando, a última atividade que nós vimos, né, das práticas corporais de aventura foi a escalada esportiva. A escalada esportiva é um esporte que surgiu na década de 70 na Ucrânia, surgiu como uma alternativa de treinamento dos alpinistas, tá? Conta hoje com diversas modalidades, podendo ser praticada junto à natureza, né, em paredes naturais, ou mesmo em paredes artificiais, até em ambientes fechados, indoor. E a gente aprendeu também que agora, na Olimpíada de Tóquio, 2020, ficou para 2021, a escalada, né, a escalada esportiva em parede artificial, né, vai estrear nos Jogos Olímpicos, né, com algumas modalidades, né, o boulder, o speed e o lead. Boulder, speed, velocidade, e o lead é a dificuldade, certo? Com isso, encerramos, né, toda a parte dos conteúdos, todas as modalidades de aventura que nós vimos na nossa aula. Então, agora vamos para mais um exercício. Entre as práticas de aventura, qual delas utiliza os elementos naturais ou arquitetônicos como obstáculos a serem superadas? Dessas atividades, qual é aquela que tudo vira obstáculo? Alternativa A, a escalada, B, o skate, C, o slackline ou D, o parkour? Tempinho para você responder, voltamos logo.
Vamos para a nossa correção? Então, qual dessas atividades práticas aqui, né, dessas práticas de aventura, ela utiliza os obstáculos arquitetônicos das nossas cidades como obstáculos, né? Tudo vira obstáculo para ela. Vamos lá? O parkour, vocês já sabiam, né? Essa estava bem fácil. Vamos para mais uma então? Exercício 3. Quais são características das práticas de aventura urbanas? Olha só. A. Feitas em um ambiente natural. B. Através dessas práticas, há uma integração do praticante com a natureza. C. Praticados nos ambientes urbanos ou ainda em lugares fechados. Ou D. Praticadas apenas em ambientes fechados. Então, qual é a característica dessas práticas de aventura urbanas? Responda e logo a gente volta para corrigir. Já voltamos, pessoal. Vamos para a correção? Então, quais são as características das práticas de aventura urbana? Que a gente está falando aventura urbana, certo? Então, olha só, são praticados nos ambientes urbanos ou ainda podem ser praticados em lugares fechados, tá? Como o skate e a própria escalada, tá? Também o slackline. Né, havendo espaço até num ambiente fechado, ele pode ser praticado. Revisando então a nossa conversa e nessa nossa retomada das nossas práticas corporais urbanas. Vamos lá? As atividades de aventura são definidas como aquelas que envolvem um alto nível de riscos físicos, podendo esse risco estar relacionado à velocidade, à altura ou outros elementos envolvidos na prática. Os praticantes devem dispensar uma atenção especial aos procedimentos de segurança e essas atividades devem ser praticadas com responsabilidade. Vejam só, as nossas aulas a gente estudou essas práticas, algumas são muito bacanas, muito legais, tá? Eu como professor quero incentivar vocês a, se possível, experimentar essas práticas também, tá? Mas sem descuidar da segurança, tá bom? Então a gente não pode sair por aí pulando muro, banco, querendo fazer parkour. A gente antes tem que agir com responsabilidade e segurança. Ok, pessoal? E por fim, 3 videozinhos, como sempre teve nas nossas aulas, tratando das práticas corporais de aventura, ok? Com isso, terminamos a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado aqui de tudo isso que a gente viu ao longo da aula e aguardo encontrá-los ainda agora nas nossas quadras, nas nossas escolas, tá bom? Um abraço para todos, gente. Tchau, até uma próxima.